paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito no livro de Atos, capítulo 14, versículos 21 e 22, Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 3. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé saíram de Antioquia da Síria, foram a Creta, passaram por Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, vários outros lugares. Eram cidades grandes, com forte comércio, cidades principais e estratégicas. Destas cidades o evangelho poderia chegar a outros lugares menores pelo trabalho dos novos crentes e das igrejas plantadas ali. No versículo 20, afirma que Paulo e Barnabé estavam em Derbe, a última cidade daquela viagem, e também afirma que nesta cidade o evangelho foi pregado e muitas pessoas creram em Jesus e se tornaram discípulos de Cristo. Aqui não é dito se houve alguma perseguição ou problema, mas apenas o registro de que muita gente se converteu. Então, os apóstolos voltaram pelas mesmas cidades de antes, mesmo depois de terem sido expulsos delas. De alguma maneira, Deus agora não permitiu que as situações de antes se repetissem, mas fica o destaque de que por onde passaram, com ou sem riscos de morrer ou de sofrerem, esses homens evangelizaram a muitos e uma infinidade de pessoas se converteram. O desafio de evangelizar pessoas continua dado à igreja em nossos dias. Nós perdemos tanto em atividades de entretenimento que muitas vezes nos esquecemos que a única atividade da igreja que não poderá ser continuada no céu é a evangelização, pois no céu não entrará pessoas que não tenham sido regeneradas, nascidas de novo pela fé em Jesus como Salvador e Senhor. Se queremos ver a igreja crescer, precisamos evangelizar. Você tem essa missão de falar de Jesus para alguém. É seu trabalho. Outro fato marcante que garante o crescimento da igreja é após terminar a tarefa da evangelização dentro da rota de viagem que havia sido programada. Paulo e Barnabé refizeram o mesmo percurso e agora estão reunindo as pessoas convertidas das cidades por onde passaram. E cada cidade, esses irmãos foram reunidos e Paulo e Barnabé lhes ensinaram a palavra de Deus. Eles trabalharam em dois fundamentos. Primeiro, confirmar os ânimos, fortalecer a alma. A ideia era dar bases bíblicas sólidas aos crentes para que não desistissem da fé abraçada. Paulo e Barnabé ajudaram aqueles irmãos a manterem firme a confiança em Cristo sem desânimo, aprendendo as Escrituras e aplicando-as à vida. Segundo, exortar e permanecer na fé. O Evangelho naquelas cidades chegou debaixo de lutas, ameaças e perseguições. Essa realidade poderia fazer com que muitos desistissem. Paulo e Barnabé, encorajado e trazendo o mesmo aos irmãos a permanecerem na fé, explicando que não se entra no reino de Deus sem que haja provações, sofrimento, tribulações diversas, e no meio destas coisas os crentes sejam provados e aprovados por Deus. Os problemas não eram para desanimar, mas sim aperfeiçoar a fé. A existência de tribulações gera perseverança, e esta deve ser resposta de todos nós.
como bem ensinou Paulo em Romanos 5, versículos 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação possui perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência possui esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas nos dias atuais, querem viver na linha de frente de uma forma confortável, com bases discretas na teoria da prosperidade. Ser próspero no Senhor não é pecado, mas sutilmente a gente vê o contrário. Estes, os olhos do grande, estão fitados nos tais. Hebreus 2, 1 a 3 assevera: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa tribulação, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A comunhão do dia a dia com outros cristãos é um componente essencial do crescimento cristão. Se nós, como o escritor de Hebreus, vivermos com a expectativa de que o dia do retorno de Cristo seja em breve, entenderemos a importância de encorajar um ao outro em nossa caminhada de fé. Mas, se desistimos de nos reunirmos ou escolhemos um seletivo grupo, como podemos esperar dar apoio e receber encorajamento seguido de avivamento? Além de se reunir em grupos residenciais menores, o livro dos Atos confirma que os primeiros crentes se reuniram para maiores reuniões congregacionais. Atos 2:44. O compromisso deles, um com o outro, era tão profundo que eles juntaram seus recursos e compartilharam o que tinham com os necessitados. Atos 2:44 a 45. Eu amo esse texto porque, ao contrário da igreja primitiva, que tinha tudo em comum, a igreja da atualidade tem tudo em comum. No entanto, agindo dessa forma, é um sinal óbvio de que crentes começam a se afastar de Deus quando eles vão vendo certas coisas. Deixa de vir à igreja para buscar outros interesses. Como o escritor de Hebreus alertou, se não prestarmos atenção ao que ouvimos, vamos nos afastar dele. Verso 1. As manhãs de domingo é um ótimo momento para receber incentivo da Bíblia, se você for uma igreja que acredita e ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, segundo Timóteo 3, 16 e 17. A vida está cheia de eventos não esperados. Portanto, não podemos nos dar o luxo de se afastar de Deus e de sua palavra, já que Ele é o único que pode nos transportar com segurança para qualquer coisa que surja em nosso caminho. Precisamos suportar os insuportáveis que estão na casa do Senhor para não perder o nosso galardão da vida eterna. Portanto, lembre-se de confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6.